Amém. Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa quarta lição bíblica da faixa etária de jovens, onde estaremos estudando hoje o seguinte título: O bom pastor está comigo. Estamos estudando nesse trimestre encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então, a base do nosso estudo nesses 3 meses é o livro dos Salmos. E hoje vamos estar estudando baseado no Salmo de número 23. Salmo 23, verso 1 e versículo 4. Está escrito o seguinte aqui no nosso texto principal: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não há notícia mais nobre, mais bela do que nós aqui, que estamos sobre a face da terra, termos a esperança e ao mesmo tempo a certeza de que o Senhor, além de ser o nosso pastor, promete estar conosco. Jesus teve um cuidado especial, dizendo o seguinte para seus discípulos: E eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Encontramos isto lá no finalzinho do Evangelho escrito por Mateus. O resumo da nossa lição: o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo ele preenche. Então veja que quando a nossa lição diz que o Senhor está conosco e nada me faltará, não está a palavra referindo-se necessariamente às coisas materiais, ou seja, o Senhor não está dizendo que não vai faltar nada material ou físico que porventura eu venha desejar, ou necessitar, ou precisar, Mas o fato é que o Senhor preenche. O Senhor preenche tudo em nossas vidas, De nada sentirei falta, uma vez que Deus esteja comigo. E isto é muito importante. Claro que a gente não está aqui querendo desacreditar da provisão divina. Não, estamos falando de uma vida suficiente na presença de Deus. Salmo 23, verso 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a nossa leitura, o nosso texto bíblico para ser lido em sala de aula, o nosso texto base da lição de hoje. Bem, nossa introdução. Nessa lição, estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse salmo como o pastor e aquele que é o principal, o anfitrião aqui do salmista. Vamos ter aqui no primeiro tópico da lição um panorama do Salmo 23. Primeiramente, confiança em Deus. Depois vamos ver a estrutura do salmo e a imagem do pastor. E por último, a estrutura do salmo, a imagem do anfitrião. Esses 3 pontos dentro do primeiro tópico. De autoria de Davi, o Salmo 23 é um dos mais queridos e declamados salmos da vida da igreja. A expressão "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará" está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o salmo. Qual que é o tema? A confiança em Deus. Ou seja, é o crer de que se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por isso, muitos cristãos que passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia, depressão até mesmo, encontram aqui no Salmo 23 o consolo, o descanso para a sua alma. Todo leitor atento percebe um ambiente de oásis que brota das letras do Salmo. Toda alma cansada pode encontrar descanso nessa porção da palavra de Deus. Assim veremos que o Salmo 23 traz 2 imagens: a imagem do pastor
e a do anfitrião. Vamos ao segundo subtópico. A imagem do pastor. Depois a gente vê a imagem do anfitrião. A imagem do pastor no Salmo revela as atividades de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele as alimenta e as satisfaz, guia e também orienta, recupera quando machucadas, as protege diante do perigo, não as deixa sozinhas, cuida, dando-lhes o conforto que elas necessitam. No Novo Testamento encontramos o nosso Senhor dizer que suas ovelhas conhecem a sua voz. João, capítulo 10, versículo 27, pois o próprio Jesus é o pastor dessas ovelhas, ou seja, ele é o bom pastor. As características do bom pastor mencionadas por Jesus são as mesmas encontradas no Salmo 23. Só para a gente conferir, vamos ver João capítulo 10 e versículo de número 9 e 11. Está escrito o seguinte: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Veja que o salmo que nós lemos, ele diz assim no versículo 2: Deitar-me faz em verdes pastos. Veja o cuidado, do Senhor lá no Salmo 23 com o seu povo, que nele acredita e espera. E veja o cuidado de Jesus com as suas ovelhas. Versículo de número 11 de João capítulo 10 está escrito: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor. É o que aparece aqui no versículo de número 16. Quando diz: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Estas ovelhas, em ouvir a voz de Cristo, elas o reconhecerão, porque elas andam com ele. Terceiro subtópico, a estrutura do Salmo 23, agora falando sobre a imagem do anfitrião. A imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus. Isso vai aparecer no versículo 5 e 6 do Salmo 23. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como o que oferece um banquete aos seus filhos, diante dos que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reinado de Israel. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso e misericordioso com o seu servo. O Senhor é bondoso conosco hoje e será bondoso conosco amanhã também. Então é por isso que o Salmo traz um alívio muito grande das nossas tensões, um alívio muito grande no meio dos estresses, um alívio muito grande no meio do possível medo, um alívio muito grande diante das situações do dia a dia que a gente enfrenta. Sabemos que Deus está cuidando da gente e que é um ser que não esquece. Deus é um ser, costumo dizer, altamente responsável com os seus filhos. Mas é importante que ouçamos a sua voz. Estamos falando aqui: o bom pastor está comigo, é o título da lição. Quer dizer, se existe comigo um bom pastor, então eu sou ovelha. E a principal função da ovelha, nesse sentido, é ouvir a voz do bom pastor. Bom, vamos ao segundo tópico: a plena confiança em Deus. Primeiro subtópico: o Senhor como pastor. No Antigo Testamento, Deus ele é visto como o pastor do seu povo. A gente pode conferir isso aqui em Gênesis 49, versículo 24. Neste salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como o seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Note o sentido do texto que a gente acabou de ler.
O Senhor basta em tudo, o Senhor é suficiente. Pode até estar faltando alguma coisa, mas nós não estamos sentindo falta, porque o Senhor nos preenche, né? O Senhor nos completa. A presença de Deus é algo que nos faz completos. É melhor ter a presença de Deus do que ter tudo que o mundo oferece e permanecer de vida vazia. Deus é o supremo pastor do seu rebanho e, por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Porque Ele supre, Ele guarda, Ele sara as feridas da nossa alma. Dentro do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor hoje? Você que me ouve, que me assiste aí no seu computador ou no seu smartphone, quem tem sido o seu pastor? Porque se o pastor que aparece neste salmo é o seu pastor, então ele vai preenchê-lo, ele vai preenchê-la por completo. Segundo subtópico do tópico 2, o Senhor que trata a alma. Esses dois versículos, que é o versículo 2 e 3, né, que já foi lido, mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Está escrito: deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas. Remonta à ideia de quietude da alma. Né? Imagine isso como é interessante. Ovelha, pastagem e águas tranquilas. Entende? Isso traz uma quietude tremenda para nossa. Quando aplicado, quando feita a aplicação pessoal, imagine como é maravilhoso para um animal, né, para a ovelha, ter a pastagem e ter as águas tranquilas. E um pastor que as conduz a tudo isso. Agora aplica isso para a nossa vida espiritual. Como é bom ter um pastor, que é o nosso Deus, que nos guia, que nos conduz a águas tranquilas e também a uma pastagem verdejante. A uma pastagem saudável e vigorosa e cheia de vida. Por isso, no versículo 3, o salmista diz o seguinte: refrigera minha alma. Assim, tratada e descansada, essa alma receberá instruções para andar em retidão e justiça. Esse tratamento interior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo o seguinte: que o nosso homem interior deve se renovar dia em dia diante dos desafios exteriores. O exterior ele pode até se corromper, porém o interior deve se renovar dia após dia. Amém? Então, assim, cada vez mais que nos relacionamos com Cristo, temos a nossa vida interior renovada e por isso podemos testemunhá-lo em quaisquer áreas da nossa vida. Tá bom? Então, isso é excepcionalmente maravilhoso. O Senhor cuida, o Senhor trata da nossa alma, do nosso ser interior. Terceiro subtópico do tópico 2, o Senhor está conosco. Ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos, né? Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Ele sabe muito bem que o dia mau pode chegar a qualquer momento na vida de qualquer um. Mas ele também sabe e deixa bem claro isso para a gente, de que o pastor não deixará em falta. O versículo 4 diz: tu estás comigo. Né? O salmista está atravessando um lugar difícil, chamado de Vale da Sombra da Morte, porém na certeza de que o Senhor está com ele. E uma vez que o Senhor está com ele, uma vez que o Senhor está conosco, nós temos confiança, nós confiamos, nós tranquilizamos, nós repousamos. Né? O pastor está na jornada da alma do salmista, por isso ele sabe que ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor. Nosso Senhor disse que no mundo teríamos aflições, e não deixaríamos de ter paz. Jesus disse: eu venci o mundo.
vocês também vencerão. Né? Jesus venceu primeiro. E ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele venceu. E ele que venceu está conosco. E ele nos fará vencer. E ele disse, vocês precisam permanecer na fé. Precisamos permanecer na fé. Ter certeza de que o Senhor está conosco. Né? Quem já experimentou o refrigério do Senhor em momentos difíceis, sabe o quanto Ele é bom e cuida de nós. Precisando desse refrigério, permita que a letra, a beleza e a realidade espiritual desse salmo inunde a sua alma. E, como ovelha do bom pastor, encontre refúgio debaixo do seu cajado, debaixo da sua palavra, debaixo das suas orientações. Bem, vamos ao terceiro tópico. A plena provisão de Deus. A impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Isso aparece lá no versículo de número 5. Saindo da imagem do campo para a de uma casa, a expressão preparas uma mesa traz a ideia de o anfitrião convidar o justo para uma refeição. O que era na época visto como um nível mais alto de relacionamento, de carinho, de consideração. Nela, os ímpios, os inimigos, aliás, do justo, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem da demonstração pública que o rei ou que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos. Nesse sentido, os inimigos estariam presentes diante da honraria do rei. Isso lembra um pouco o episódio de Mardoqueu em que Amã, o inimigo dele, teve que honrá-lo em público, né, proclamando pelas ruas da cidade de que aquele homem estava sendo honrado, de que o rei estava honrando ele. Então, o salmo mostra Deus honrando o salmista, ungindo-o com óleo. Segundo os estudiosos, um óleo perfumoso que representava hospitalidade e favor. E transbordando o cálice, que simboliza a grande generosidade do anfitrião. Lembre-se de que Deus já tratou assim conosco. Deus já nos ungiu com óleo. Deus já nos deu o seu Espírito Santo para habitar conosco, para estar conosco. Ele foi generoso conosco. E Ele nos deu o que é de mais valor, de maior importância. O Espírito Santo para habitar em nós. Isto é algo de um valor imensurável. Entende? Então, continuando aqui na nossa lição, lembre-se que Deus já tratou conosco desta forma. Muitos pecadores com vidas destruídas já foram completamente restaurados por Deus. Isso é favor, é graça. E servidos por Ele com graça, abundância de bênçãos espirituais e materiais sem medida. Podemos afirmar que milhares de pessoas que outrora foram vítimas de palavras de morte, hoje contemplam uma realidade de bênçãos inimagináveis. Pessoas que estavam à beira do poço, pessoas que estavam no fundo do poço até mesmo. O Senhor estende a mão, tira dali e honra. E abençoa. Então é maravilhoso que o Senhor está pronto a prover em nossas vidas. Bondade e misericórdia do Senhor. Aqui, como consequência de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. A cada dia, experimentamos a bondade. Todos nós experimentamos a bondade de Deus a cada dia, a sua misericórdia também. Eu e você que me ouve agora, nós experimentamos isso todos os dias. Como o salmista tinha a convicção de que bondade e misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele, essa realidade também é a nossa até a volta do Senhor Jesus. Nós aguardamos Cristo voltar. Enquanto Cristo não vem, Deus prometeu estar conosco. Vamos ler mais um versículo aqui em Mateus 28, 20.
onde está escrito o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ponto, amém, ponto. Então, olha, é uma riqueza de generosidade muito grande. Deus está conosco todos os dias. Isto é maravilhoso. É razão para continuarmos vivendo. Quantas pessoas não precisam de uma razão para viver? Está aí uma razão para viver. Deus tem o maior desejo de habitar conosco todos os dias. Certo? Terceiro e último subtópico, habitando na casa do Senhor. Pegando aqui a base do versículo 6, que nos diz o salmista, que nos fala o salmista: habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou por dias sem fim, ou todos os dias da sua vida, ou para todo sempre. Aqui a ideia é de servir a Deus por toda a vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e o anfitrião de nossas vidas. Como cristãos, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. É isso que a gente está aguardando, né? Por isso, vamos ver 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Que nos diz: porque o mesmo que nos diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso devemos perseverar para nos acharmos fiéis na ocasião de sua vinda. Nesse caso, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com outros jovens, né? Estamos nos dirigindo principalmente aos jovens, embora o conteúdo sirva também para todas as idades, porque é a palavra de Deus, né? Mas se o jovem quer viver bem e ser feliz, manter comunhão uns com os outros, não é verdade? E com todos os demais irmãos da igreja local, entendendo que todos somos beneficiados com a mesma graça do Senhor. E exercer o nosso chamado com gratidão a Deus, com gratidão ao que o Senhor fez pelas nossas vidas, e nos mantemos fiel a Ele em toda reverência e santidade. Tá bom? Nossa conclusão: temos um pastor que cuida de nós. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é o bom pastor. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual, desde já e muito mais na vida vindoura. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso, devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, quer dizer, sombra e morte, declarar: tu estás comigo. Sim, Deus está com você e sempre esteve. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, seja percebido em cada metro quadrado em que habitamos. E seremos felizes pela presença do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe esta é uma breve reflexão do Salmo 23, onde aparece o Senhor como aquele que nos ama, que deseja nos apacentar no melhor pasto, na melhor água, que são as águas tranquilas, e por fim nos conduzir à vida eterna. E se tivermos de passar por algum vale, Ele vai estar conosco, e isto é a nossa segurança. Deus abençoe.